E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Sim, gente, eu sou a mesma pessoa do Red com Desafins. O canal de lá é meu também, tá? Tem algumas pessoas confusas e eu quero tirar essa confusão da cabeça de vocês. Agora, voltando pro vídeo, galera, por favor, não fique deixando muitos comentários aí de minutagem, porque tá muitos comentários assim. E quando eu fui baixar o resumo dos comentários, deu muito isso. Se você viu que já tem uma minutagem, por favor, não deixa, tá? Que acaba me atrapalhando. Aí eu tenho que ficar olhando de um por um e apagando. Por favor, amigo, não deixa, tá? Se já tiver, não coloca. Já quero deixar claro que o vídeo, gente, é totalmente fictício, tá? A narração foi feita apenas para entretenimento. Não levem pro coração. Se for pra xingar, xinga aí o personagem. Mas presta atenção, não vai infringir as diretrizes do YouTube, hein? Xinga... Vocês entenderam. Quero deixar um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por me acompanhar aqui, me acompanhar no outro canal. Eu fico muito feliz, gente, pelo apoio de vocês. Eu não considero vocês meus seguidores nem meus fãs. Eu considero todos vocês meus amigos. São meus amigos, tá bom? Um beijo e até logo. 10 anos após o casamento, encontrei um arquivo de teste de DNA no computador do meu marido. O resultado me atingiu como um golpe. O menino que criei por uma década inteira não era parente meu. Eu mesma pensei, se ele não era meu, onde estava meu filho de verdade? Querida, o que você está fazendo no escritório tão tarde? Ao ouvir a voz de Jeremy Hobbs, tentei fechar o documento em pânico, mas ele viu. A expressão dele escureceu enquanto me encarava. Você não tem nenhuma fé em mim? Em vez de recuar, reabriu o relatório e exigiu uma explicação. Mas ele desligou o computador na hora, me acusando de violar sua privacidade. Enquanto o via se afastar, senti que não o conhecia de jeito nenhum. Calmamente, abri a gaveta da escrivaninha para destruir o presente de aniversário que havia preparado. Abri a gaveta de baixo. Dentro estava um acordo de transferência de ações assinado. Eu planejava oferecer a ele 15% das ações da minha empresa no dia seguinte, no nosso 10º aniversário de casamento. Agora, parecia inútil. Peguei o documento e o rasguei em pedaços. Os pedaços caíram no lixo, misturando-se com o papel de presente que eu já havia descartado. Olhando para os destroços, a alegria que senti ao prepará-los desapareceu, substituída por uma onda de náusea. Quando voltei para o quarto, Jeremy já estava dormindo, pacífico e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parada na porta, olhando para as costas dele por um longo tempo, antes de me virar e ir para o quarto de hóspedes. Não preguei o olho. Na manhã seguinte, a voz irritada de Jeremy me despertou de repente. Ele ficou parado na porta, o rosto contorcido de fúria. Glenda, que diabos? Por que você está dormindo no quarto de hóspedes? Sentei-me e olhei para ele. Depois de 10 anos de casamento, o homem à minha frente parecia completamente estranho. Preciso de um pouco de espaço. Seus lábios se moveram, como se quisesse argumentar, mas ele apenas balançou a cabeça. Como quiser. Depois que Jeremy saiu para o trabalho, preparei o café da manhã como de costume. Franco Hobbs sentou-se à mesa tomando leite. Mãe, você está pálida. Acariciei o cabelo dele. Era macio e levemente cacheado, igual ao de Jeremy. Ao longo dos anos, muitas pessoas comentaram o quanto eles se pareciam. Não dormi bem ontem à noite. Coma ou vai se atrasar, respondi. Fiquei distraída durante toda a viagem até a escola. No sinal vermelho, me virei e fingi arrumar a gola dele, arrancando um único fio de cabelo da nuca. Pronto, só um fio grisalho, disse, guardando o fio no caderno. Vi Franco entrar no prédio da escola e depois dirigi direto para um centro de testes de DNA. Preciso de um teste acelerado. Em quanto tempo posso receber os resultados? O padrão leva 5 dias úteis. Se quiser até às 4 da tarde, é o triplo da taxa. Faça. Minha mão tremia ao entregar a amostra. Depois que coletaram um swab da minha bochecha, sentei na sala de espera, observando o relógio. Enquanto esperava, entrei em contato com um investigador particular. Preciso que você rastreie meu marido, Jeremy Hobbs, especialmente seus movimentos nos últimos meses. Às 15h40, meu celular vibrou. Os resultados chegaram. Abri o relatório digital e rolei até o final. Com base na análise de DNA, a probabilidade de maternidade entre Glenda Ashton e Franco Hobbs é de 0,01%. Marcadores genéticos não apoiam Glenda Ashton como mãe biológica. Mesmo tendo me preparado, ver aquilo em preto e branco fez minhas pernas fraquejarem. Apoiei a mão na parede e me sentei lentamente. Franco não era meu filho. Criei um menino que não era meu por 10 anos. Então, onde estava meu bebê? Dirigi imediatamente até o hospital onde dei à luz 10 anos atrás e encontrei minha antiga obstetra, Melba Nicholson, agora chefe do departamento. Doutora Nicholson, preciso acessar meus registros de nascimento e o prontuário hospitalar.
disse. O sorriso dela vacilou. Faz muito tempo. Esses arquivos já devem estar arquivados. Depois de insistir, o atendente trouxe uma pasta. Abri e encontrei o conteúdo surpreendentemente escasso. Apenas as datas de admissão e alta, o método de parto e o peso de nascimento estavam registrados. Não havia anotações detalhadas do parto, registros de turnos das enfermeiras ou relatórios pediátricos. É só isso? Ela assentiu, parecendo arrependida. É só isso que consta no sistema. Registros em papel geralmente são mantidos por 10 anos, então os seus estão prestes a ser eliminados. E as pegadas? Os registros de coleta de sangue? Ela balançou a cabeça. Deveriam estar no arquivo do recém-nascido, mas não conseguimos localizá-los. Algo estava errado. Um arquivo simplificado demais, um registro de recém-nascido desaparecido e um filho que não era biologicamente meu, mas se parecia exatamente com Jeremy. Nesse momento, meu telefone tocou. Era Jeremy. Onde você está? Eu peguei o franco. Só então percebi que a escola já tinha acabado. Eu havia avisado o professor dele antes. Estou resolvendo umas coisas. Volto logo. Respondi e desliguei. Depois do jantar, fingi dor de cabeça e fui para o quarto. Jeremy ficou na sala com Franco enquanto ele fazia a lição de casa. As vozes deles ecoavam pelo corredor. Pai, a mamãe está brava com a gente? Ela só está cansada. Termine sua lição de casa e vá dormir. Quando eles dormiram, procurei silenciosamente por toda a casa. O quarto principal, a sala, o quarto de Franco. Revirei tudo, mas não encontrei nada. Por fim, olhei para o computador do escritório. A verdade tinha que estar ali. Nesse momento, ouvi passos no corredor. Fechei todas as janelas rapidamente. Quando Jeremy abriu a porta, eu estava organizando alguns papéis na mesa. Ele olhou para o monitor, que mostrava a área de trabalho com uma foto nossa na praia de 3 anos atrás. Você ainda está acordada? Só organizando alguns arquivos antigos. Desliguei a tela. Ele ficou ali por um momento, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu. Descanse um pouco. Sentei-me na escuridão, ouvindo seus passos se afastarem. Não tentei o computador novamente naquela noite. Apenas me deitei, com a mente em turbulência. Na manhã seguinte, pedi para Jeremy levar Franco para a escola novamente. Ele me olhou por um instante, depois pegou as chaves do carro. Ok. Assim que saíram, fui para o escritório. Liguei o computador e digitei a senha. Nosso aniversário de casamento. Incorreto. Tentei o aniversário dele. Incorreto. Aniversário do Franco. Incorreto. Tentei a data em que nos conhecemos, o aniversário da mãe dele, até mesmo o dia em que a empresa foi fundada. Nada funcionou. Depois de muitas tentativas, o sistema me bloqueou por 15 minutos. Recostei-me na cadeira, olhando para a tela de login. Tínhamos comprado esse computador juntos, mas agora ele estava completamente inacessível para mim. Jeremy chegou em casa naquela noite e tirou o casaco. Vou para Chicago amanhã a trabalho. Não faço ideia de quanto tempo vou ficar fora. Saí da cozinha com um prato nas mãos. Isso é repentino. Com quem você vai? Ele colocou a pasta na mesa e se virou para me encarar. Foi algo de última hora. Glenda, por favor, não comece. Olhei para ele em silêncio, surpresa com a intensidade da reação a uma pergunta tão simples. Você questiona tudo. Desconfia de todo mundo. Só estou fazendo meu trabalho. Voltei para o balcão para servir o espaguete. Minhas mãos tremiam. Israel Reddit. Eu só estava perguntando. Ele não respondeu. Apenas se virou e foi direto para o quarto. O jantar foi silencioso. Até Franco parecia perceber a tensão no ambiente. Surpreendentemente, quase não tocou na comida. Mais tarde, Jeremy saiu do chuveiro e pegou o casaco no sofá para pendurá-lo. Um pequeno pedaço de papel caiu do bolso e parou perto dos meus pés. Quando ele saiu do quarto, peguei o papel. Era um recibo de perfume, caro, comprado na tarde anterior. Eu não reconhecia a marca, mas tinha certeza de que não era para mim. Em 10 anos de casamento, Jeremy não me deu um único presente. Eu costumava arrumar desculpas para ele, que não era romântico, que estava ocupado demais, que era pragmático. Agora eu entendia a verdade. Ele era perfeitamente capaz de ser romântico, só não era comigo. Decorei os detalhes do recibo. Na manhã seguinte, assim que Jeremy saiu para o aeroporto, liguei para a loja. Gostaria de verificar um recibo de compra. Sim, da tarde de ontem. Um momento. Ok, encontrei. A compradora é a senhora Tinsley Estrada. Tinsley Estrada. Eu conhecia esse nome. Era a secretária de Jeremy, contratada há 6 meses, uma divorciada na casa dos 30 anos. No caminho para o aeroporto, eu não tinha certeza do que queria confirmar. Talvez o perfume fosse um presente para um cliente. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Esperei do lado de fora do terminal internacional por meia hora antes de vê-lo. E ela? Tinsley usava um sobretudo bege e puxava uma pequena mala enquanto caminhava ao lado dele. Jeremy tinha um sorriso relaxado que eu não via há anos. Eles pararam em frente à área de segurança. Tinsley estendeu a mão e ajeitou a gola de Jeremy com naturalidade. Ele não se afastou. Jeremy se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Tinsley riu, ficou na ponta dos pés e o beijou nos lábios. A mão dele repousou na cintura dela por um instante antes de se afastarem. Parecia um hábito. O último resquício da minha negação desapareceu. Isso explicava as noites longas no escritório e os olhares impacientes que ele me lançava.
Enquanto observava a intimidade dos dois, uma suspeita sombria começou a tomar forma. Será que o desaparecimento do meu filho biológico tinha algo a ver com essa mulher? No caminho de volta, liguei para o investigador particular que havia contratado. Preciso que você investigue outra pessoa. Tinsley Estrada. Quero saber tudo sobre ela, principalmente se tem filhos. O investigador foi rápido. Na tarde seguinte, eu já tinha o arquivo. Tinsley Estrada, 32 anos, divorciada há 5 anos. Tinha um filho de 10 anos chamado Danilo Estrada, que estudava em uma escola primária no West Side. A data de nascimento me chamou a atenção. O filho de Tinsley era apenas uma semana mais novo que Franco. Pela primeira vez em 10 anos, senti uma onda de raiva. Sentei no sofá, segurando o relatório. Então, um pensamento me ocorreu. Corri até o escritório. Meus dedos pairaram sobre o teclado antes de digitar lentamente o aniversário de Tinsley. A área de trabalho desbloqueou. Havia apenas uma pasta na tela, chamada Backup do Trabalho. Cliquei para abrir. Estava cheia de subpastas organizadas por ano, começando há 11 anos. A pasta mais antiga continha fotografias digitalizadas. Jeremy e Tinsley estavam sob um pergolado, vestidos com uniformes escolares. Jeremy, com 19 anos, sorria, com a mão no ombro dela. Tinsley usava o cabelo preso em um rabo de cavalo e olhava para ele. A próxima foto era da faculdade, em uma biblioteca. Depois, uma foto de formatura, ambos de toga, de mãos dadas. Foi naquele ano que Jeremy me disse que a empresa estava em apuros e cancelamos nossa viagem de aniversário. Fechei a pasta, com o estômago revirando. 10 anos de mentiras. Olhei para o papel de parede do computador, nossa foto de casamento, e senti uma onda de náusea. Às 3 horas, dirigi até o West Side. A escola primária estava ainda mais deteriorada do que o investigador havia descrito. O sinal tocou e as crianças começaram a sair. Sentei no carro, segurando o volante. Ele saiu sozinho. Ninguém estava lá para buscá-lo. Olhou para os lados e começou a caminhar devagar pela calçada. Prendi a respiração. Era Danilo Estrada. Meu filho. Ele andava um pouco como eu, com os pés levemente virados. Quando levantou a mão para arrumar o cabelo, vi uma marca de nascença no pulso, exatamente no mesmo lugar que a minha. Havia poeira nos cílios dele. Seus lábios estavam secos, e as solas dos sapatos, desgastadas. Os olhos dele estavam vazios, vazios demais para uma criança de 10 anos. Cobri a boca para conter o choro. Ele seguiu andando até desaparecer na esquina. Deitei a cabeça sobre o volante e chorei. Chorei pela criança que caminhava sozinha para casa, por 10 anos de uma vida que não era minha, e por ter vivido como uma idiota em uma história construída por outra pessoa. Depois, enxuguei as lágrimas e liguei o motor. No escritório de advocacia, coloquei um pendrive sobre a mesa, diante do meu advogado, Tyler Gray. Continha cópias de fotos, resultados de testes de DNA, registros hospitalares digitalizados, o recibo do perfume e os dossiês sobre Tinsley e Danilo. Quero o divórcio. Quero que ele saia sem nada. Quero a guarda total e quero que ele pague pelo que fez. Ao sair do escritório, lembrei do que Jeremy disse quando me pediu em casamento há 10 anos. Glenda, vou te dar uma vida inteira de segurança. Acontece que essa vida inteira durou apenas 10 anos. Talvez nem isso. Peguei o celular e liguei para o segundo maior acionista da empresa, um antigo colega do meu pai. Zachary, preciso discutir com você a reunião do conselho da próxima semana. Jeremy deve ter esquecido. Essa empresa pertencia à minha família. Jeremy só conseguiu o cargo de gerente geral porque, anos atrás, convenci meu pai a ceder. Ele não teria chegado lá sozinho. Eu tinha o poder de colocá-lo naquela posição e também tinha o poder de derrubá-lo. 2 semanas depois que Jeremy saiu em viagem de negócios, comecei a liquidar todos os ativos que pude encontrar. Ultimamente, eu vinha dirigindo até aquela escola primária no West Side, todas as tardes. Certo dia, choveu. Danilo não tinha guarda-chuva, então ficou esperando sob o toldo de uma lanchonete perto do portão por quase 30 minutos antes de finalmente correr para casa, debaixo da chuva forte. Observei de dentro do carro enquanto a água borrava o para-brisa. Na sexta-feira à tarde, cheguei mais cedo. Quando vi Danilo sair, desci do carro e fingi passar por ele, deixando minha pasta cair no caminho dele. Ele parou por um segundo, depois se abaixou para pegá-la. Obrigada. Sua mãe ainda não chegou? Ele balançou a cabeça. Ela está trabalhando até tarde hoje. Como você vai voltar para casa? De ônibus. Tirei uma garrafa de água fechada da bolsa e estendi para ele. Aqui, beba um pouco. Ele hesitou, mas pegou. Obrigado, disse baixinho. Percebi que ele franzia levemente os lábios ao falar, exatamente como eu. O formato dos olhos também era familiar. Sua mãe trabalha até tarde com frequência? Ele assentiu, depois hesitou. Às vezes. E seu pai? Ele não respondeu. Apenas olhou para os sapatos. As solas estavam se desfazendo, e o cadarço de um deles estava arrebentado. Não insisti. Peguei $40 da carteira e coloquei na mão dele. Compre um par de sapatos novos. Ele deu um passo para trás. Não posso aceitar isso. Considere um agradecimento por me ajudar. Coloquei o dinheiro no bolso lateral da mochila dele e me virei para sair. Depois de alguns passos, olhei para trás. Ele parecia perdido. Israel Reddit. Naquela noite, parei na porta do quarto de Franco.
Ele brincava com um novo conjunto de Lego, um ônibus espacial de edição limitada que Jeremy havia comprado. Mãe? O que foi? Entrei e alisei o cabelo dele. Você terminou a lição de casa? Faz tempo. Ele levantou o modelo animado. Papai disse que se eu ficar entre os 10 melhores nas provas, vai me levar para a Disneyland. Sorri. Isso é maravilhoso. O sorriso desapareceu no instante em que me virei. A diferença na forma como Jeremy tratava as duas crianças causava uma dor física no meu peito. Meu filho biológico usava sapatos quebrados e andava de ônibus sozinho, enquanto o outro tinha tudo. Jeremy voltou da viagem 2 semanas depois. Ele largou a mala, e suas primeiras palavras foram: Onde está o Franco? Por que está tão silencioso? Inscrevi ele em uma aula de reforço, 2 horas à noite. Por que isso de repente? Ele está só na 4ª série. Não respondi. Eu podia sentir o cheiro de perfume nele. Ele tentou me abraçar, mas me afastei. Por que você está com cheiro de perfume? Com quem você jantou? Ele suspirou, irritado. Glenda, não começa. Isso é de um jantar com um cliente. Você pode parar com isso? Era quase ridículo. Agora eu via claramente o quanto ele mentia mal. Peguei um envelope da gaveta, retirei as fotos e as espalhei sobre a mesa. O rosto de Jeremy ficou sério. Ele pegou uma delas e a jogou no chão. Você me seguiu? Isso importa? Sorri levemente. O que importa é o que acontece se essas fotos chegarem ao conselho de diretores. Ou aos seus clientes. Ele se jogou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. O que você quer? Eu o encarei, com a voz fria. Primeiro, demita Tinsley e prometa nunca mais vê-la. Segundo, me diga exatamente o que aconteceu no hospital há 10 anos. Ele se levantou irritado. Você está louca? Acha que pode me ameaçar com algumas fotos? Minha voz permaneceu firme. Não esqueça que essa empresa pertence à minha família. Tudo o que você tem foi porque eu permiti, e posso tirar. Por um momento, quase senti pena dele. Mas então lembrei dos sapatos de Danilo, e de como ele esperava sozinho a chuva passar. Pelos nossos 10 anos de casamento e pelo nosso filho, se fizer o que eu digo, podemos continuar juntos. Ainda temos o Franco. Fui até o quarto e voltei com um documento. Era um exame confirmando que eu estava grávida de 5 semanas. Jeremy olhou para o papel, atônito, depois para mim. Você está grávida? Assenti, levando a mão ao ventre. 5 semanas. O médico disse que está tudo estável desta vez. A expressão dele mudou. Engoliu em seco, os olhos alternando entre mim e o papel. Continuei. Se você terminar com Tinsley e afastá-la da empresa e da nossa vida, posso ignorar o passado. Ainda temos o Franco, e agora esse bebê. Ele ficou em silêncio, olhando para minha barriga. Preciso pensar, disse por fim com a voz rouca. Ele se virou e foi para o quarto. A luz ficou acesa até tarde naquela noite. Na manhã seguinte, eu tomava café quando ele apareceu. Parecia exausto, com olheiras profundas. Deslizei um copo de água até ele. Ele pegou sem me encarar. Tomei uma decisão, Glenda. Chega. Interrompi, tirei os papéis do divórcio da pasta e os coloquei sobre a mesa. Ele ficou furioso. O que isso significa? Achei que íamos ter outro bebê. Falei friamente. Eu disse que estava grávida, e você precisou de uma noite inteira para decidir se terminava com ela? Jeremy se levantou. Vamos ter um bebê. E o Franco? Franco? Soltei uma risada seca. Você está falando da criança que criei por 10 anos e que na verdade é filho seu com a Tinsley? O rosto dele ficou pálido. Ele recuou, esbarrando na mesa. Como você sabe disso? Quando descobriu? Enfiei meu celular na cara dele, a tela exibindo os resultados do teste de DNA. Acho que devo te agradecer por deixar esse arquivo no seu computador e usar o aniversário da Tinsley como senha por 10 anos. A respiração dele falhou, rápida e descompassada. Deixe-me explicar. Minha voz permaneceu firme, embora carregada de desprezo. Explicar o quê? Como você trocou os bebês enquanto eu estava em trabalho de parto? Como arrumou um emprego para a Tinsley na empresa? Ou como vocês dois riram de mim por uma década inteira? Aproximei-me dele. O que mais me incomodava era a culpa que eu via nos seus olhos quando olhava para o garoto. Você se sentia culpado por mentir para mim ou por não tratar melhor o seu próprio filho? Danny. O nome pareceu despertar algo nele. A voz dele baixou. Onde está o Danny? Eu preciso vê-lo. Tarde demais, respondi, virando-me para abrir a porta. Seu filho está em um lugar onde você nunca vai encontrá-lo. Enquanto isso, o filho que você teve com a Tinsley está dormindo no andar de cima, sem ideia da escolha que o pai dele precisa fazer. Jeremy avançou e agarrou meu braço. Glenda, você não pode fazer isso. Ele é meu filho. Eu o afastei. Você perdeu o direito de ser pai no dia em que trocou os bebês. Agora saia da minha casa. Bati a porta. Ele ainda bateu por alguns instantes antes de ir embora. Eu sabia para onde ele estava indo. Atrás de Tinsley e do filho biológico que abandonou por 10 anos. Mas ele não encontraria Danilo. Eu o tinha visto 3 dias antes, logo após receber o relatório do detetive. Quando contei a verdade, ele ficou em silêncio. Seus olhos, tão parecidos com os meus, carregavam uma maturidade dolorosa. Sempre senti que não era filho dela. Senão, por que me deixaria sozinho?
Segurei a mão dele e prometi levá-lo comigo, recomeçar. Depois de um tempo, ele assentiu. Minha assistente viajou com ele no dia seguinte. Havia uma nova casa, boas escolas e um novo começo esperando por ele. Quando resolvesse tudo aqui, eu iria ao encontro do meu filho. Os papéis do divórcio ficaram sobre a mesa por 3 dias até Jeremy aparecer. Ele estava na porta, abatido, com olheiras profundas. Glenda, precisamos conversar. Encostei no batente, bloqueando a entrada. O acordo está claro, não há nada para conversar. Eu não posso me divorciar de você. Pense nos nossos 10 anos. Pense na criança. Qual criança? Interrompi com uma risada fria. A do andar de cima ou a dos vídeos? O rosto dele empalideceu. Uma semana antes, Tinsley havia me enviado vários vídeos. Neles, Danilo era espancado, chorava e era trancado em um quarto escuro. Em um dos vídeos, ele ainda era pequeno, talvez 5 ou 6 anos, sendo atingido com um cabide por derramar leite. O e-mail tinha apenas uma frase. Obrigada por criar meu filho por todos esses anos. Assisti a tudo durante a noite. Ao amanhecer, eu havia vomitado várias vezes. Jeremy tentou se justificar. A Tinsley, às vezes perde o controle. Eu ri, sem humor. Esse é o seu filho. Você a via toda semana. Percebia perfume novo, unhas feitas, mas nunca viu os hematomas? Ele não respondeu. Continuei, fria. Já contratei um advogado. Se você não assinar, vamos ao tribunal. A troca dos bebês, o seu caso, esses vídeos, tudo vai virar prova. Ele sussurrou. Você está louca? A empresa está prestes a abrir capital. Você faria isso agora? Fui fechando a porta. Então assine, enquanto ainda estou te dando uma escolha. Fechei. Ele ficou ali por um tempo antes de ir embora. 3 dias depois, Jeremy assinou. 4 dias após o divórcio, uma foto do casamento de Jeremy e Tinsley apareceu nas redes. Ela vestia branco. Ele a segurava, mas parecia rígido. A legenda dizia: 10 anos esperando e finalmente juntos. Tirei uma captura de tela e desliguei o celular. Mais tarde, meu advogado ligou. Senhorita Ashton, o material está pronto. Registros da troca dos bebês, ligações com Tinsley, vídeos de abuso e prontuários médicos. É suficiente para abrir processo. Obrigada. Israel Reddit. Ele hesitou. Tem certeza de que não quer vê-lo uma última vez? Ele esteve aqui ontem. Disse que sabe que errou. Já é tarde demais. O avião partiu na manhã seguinte. Minha assistente, Jennifer, me buscou no aeroporto. O Danny está melhor esta semana. Está falando mais. Ontem perguntou quando você chegaria. Meu coração acelerou. Paramos diante de uma casa branca. No quintal, um menino magro estava agachado, observando formigas. Danny... Ele parecia melhor do que nos vídeos, mas ainda frágil. Enquanto isso, o menino que criei cresceu com todo cuidado. A comparação doía. Aproximei-me e me agachei. Eu sou sua mãe. Ele me olhou por um longo tempo, depois assentiu. Eu o abracei com cuidado. Desculpa, eu demorei. Ele tremia levemente. Nas semanas seguintes, deixei o trabalho de lado e foquei nele. Fomos ao parque. Na primeira vez no carrossel, ele segurou firme. Fomos à biblioteca, onde descobri que ele gostava de livros sobre estrelas. À noite, eu esperava ele dormir antes de acariciar seu cabelo. Ele ainda falava pouco, mas às vezes sorria. Numa tarde, estávamos fazendo biscoitos quando a campainha tocou. Jennifer foi atender. Ouvi a voz dela. Sr. Hobbs? O peneirador escorregou da minha mão. Pela porta de vidro, vi Jeremy parado na varanda. Seu cabelo estava bagunçado, os olhos fundos, e ele arrastava uma mala surrada atrás de si. Glenda. Estou te procurando há 2 semanas. Enxuguei as mãos em uma toalha, saí da cozinha e fechei a porta atrás de mim. Agora você sabe onde eu estou. Pode ir embora. Ele tentou espiar para dentro, procurando a figura magra do garoto. Quero ver o menino, nosso filho. Tenho sonhado com ele. Quando era pequeno, quando apanhava. Eu não sabia. Eu o interrompi. Você devia saber, só escolheu não ver. O olhar dele desceu para o meu ventre. O bebê... Ainda está aí? Sorri, leve pela primeira vez em dias. Claro que não, o bebê vai chegar na próxima primavera. Apoiei a mão no abdômen. O médico disse que está tudo bem. A expressão dele escureceu. Ele avançou. Desviei, e ele tropeçou, batendo no armário da entrada. Glenda, quero ver meu filho. Você não pode fazer isso. Observei fria. Você deveria se preocupar em resolver a própria bagunça. Se quer um filho saudável, comece se livrando da Tinsley. Então o expulsei. Só de olhar para ele já me dava repulsa. Ao fechar a porta, vi Jeremy no chão, passando as mãos pelo cabelo. Patético. Pouco depois, Tyler ligou. Senhorita Ashton, o caso ficou complicado. O resultado não foi exatamente o esperado. Jeremy e Tinsley já haviam ido à justiça. Tinsley gritou no tribunal, revelando como Jeremy desviava dinheiro da empresa para sustentá-la ao longo dos anos. Ela contou que ele prometeu se divorciar de mim, mas voltou atrás quando descobriu minha suposta gravidez. Mas, continuou Tyler, Jeremy jogou toda a culpa nela.
alegou que foi forçado a trocar os bebês. O julgamento durou 2 dias. Tinsley foi condenada a 3 anos por sequestro de criança, falsificação e fraude. Jeremy saiu ileso. Chorou no tribunal, alegando ser vítima. Ridículo. Mas funcionou. Senhorita Ashton, sinto muito. Podemos pensar nos próximos passos, disse Tyler. Não precisa. Eu já tenho o que importa. Danilo estava fazendo a lição. Aproximei-me. Danny, eu tentei punir quem fez isso com você, mas talvez não tenha sido suficiente. Você me culpa? Ele levantou os olhos. Eu sei quem me trata bem. Levei a mão à boca, segurando o choro. Ele voltou a escrever e murmurou. Você fica feia quando chora. Ri, chorando ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, tentei recuperar o tempo perdido. Transferi ações da empresa para o nome dele. Encontrei a melhor escola possível. O diretor não gostou do histórico escolar. Danilo estava atrasado. Contratei tutores. Ele estudava até tarde, determinado. Certa manhã, encontrei-o dormindo sobre os cadernos, ainda com a caneta na mão. Cobri seus ombros em silêncio. Na sexta-feira, fui buscá-lo na escola. Ele saiu correndo, animado. Mãe, fui bem na prova de matemática. Peguei o papel e, ao erguer o olhar, vi Jeremy sentado em uma cafeteria do outro lado da rua. Sem barba, abatido. Nada do homem que já foi. Danilo percebeu. Apertei sua mão. Vamos! Já estávamos indo embora quando ouvi passos rápidos. Jeremy atravessou a rua e nos bloqueou. Glenda, podemos conversar? Fiz sinal para Danilo ir para o carro. Não temos nada para conversar. Tinsley está presa, disse ele apressado. Eu resolvi tudo. Ri. Eu contratei o advogado. Você só chorou no tribunal. Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Pelo bem da criança. Me dá outra chance. Criança? O olhar dele caiu para minha barriga. Nosso filho. Ah, isso. Alisei o casaco com calma. Era mentira. Ele congelou. O exame era falso. Eu só queria ver o que você escolheria. Dei um passo à frente. Já se passaram meses. Se fosse verdade, você veria. Ele continuou olhando para mim, perdido. Não importa. Ainda temos o Danilo. Ainda temos nossa história. Interrompi. Pare de se enganar. Ele ignorou. Tirou uma caixa de veludo da pasta. Comprei para o seu aniversário de 30 anos. Depois outra. E outra. Isso é do nosso 7º ano. Isso é da casa nova. Isso é... As caixas se alinharam no chão. Israel Reddit. Eu comprava todo ano. Só nunca te entreguei. Ele ergueu os olhos envergonhado. Posso compensar agora. Me dá mais uma chance. Me agachei e abri a caixa mais próxima. Dentro, um colar de diamantes com um pingente de íris. Minha flor favorita. Houve um tempo em que um presente assim teria me encantado. Eu o colocaria na mesma hora, pegaria o braço dele e iria a todos os jantares possíveis só para mostrar o quanto estava feliz. Mas agora, olhando para aquilo, não senti nada além de nojo, uma náusea real. Levantei-me, fechei a caixa com um estalo e falei. Jeremy, eu te amava mais quando não conseguia dormir porque você não respondia. Quando eu fazia sopa e levava para o seu escritório só porque você estava trabalhando até tarde. Quando ouvir um simples obrigado seu já fazia tudo valer a pena. Coloquei a caixa aos pés dele. Mas essa versão de mim já não existe. E, sinceramente, eu não quero mais nada disso. Ele tentou dizer algo, mas não conseguiu. Os ombros caíram, e toda a postura dele desmoronou. Não olhei para trás. Apenas fui até o carro e fui embora. Nada daquilo importava mais. 3 anos depois, no fim do outono. Danilo já estava quase da minha altura. Mãe, você pode ir à reunião de pais na próxima semana? Coloquei a mão no ombro dele. Claro. Eu não perderia por nada. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. Nos últimos 3 anos, Danilo se tornou responsável, talvez até demais. Ele cozinhava quando eu chegava tarde e sempre levava 2 guarda-chuvas quando havia previsão de chuva. Suas notas melhoraram muito e suas habilidades com línguas superavam as de muitas crianças da idade dele. Os professores o chamavam de resiliente. Os vizinhos de educado. Mas eu sabia de onde vinha aquela maturidade. Numa noite de fim de semana, estávamos assando biscoitos. Danilo moldava a massa com extremo cuidado, deixando tudo perfeitamente igual. Danny, você não precisa ser perfeito comigo. Ele parou. Me abaixei para ficar na altura dele. Você pode errar. Pode ficar bravo. Pode dizer não. Eu não te amo porque você é perfeito. Eu te amo porque você é você. Ele piscou, absorvendo aquilo. Mas se eu fizer algo errado... Você vai me deixar? Eu o abracei. Nunca. Encontrar você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ele ficou em silêncio por um momento, e depois assentiu. Conheci Greg Olson em um clube do livro da comunidade. Eu tinha levado Danilo à biblioteca e acabei participando de uma discussão. Greg era o moderador, um homem calmo, com uma voz firme e acolhedora. Quando todos estavam saindo, ele me parou. Você trouxe um ponto de vista interessante. Queria me apresentar. Foi assim que começou. Greg era divorciado há 5 anos, professor de história e voluntário no centro comunitário. Nosso primeiro encontro foi no Museu de Ciência. Danilo foi junto. Greg não tentou impressionar. Apenas foi natural. Na área espacial, ele perguntou. Você sabe por que os astronautas levam facas? Danilo negou. Para consertar equipamentos.
Um parafuso solto pode ser perigoso. Danilo riu, confortável. 1 ano depois, Greg veio jantar em casa. Enquanto Danilo fazia lição, ficamos na varanda. A noite estava fria e ele colocou a jaqueta nos meus ombros. Danny fez amigos. Vi ele jogando com outras crianças. Fiquei surpresa. Ele costumava ser tão sozinho. Greg fez uma pausa. Crianças precisam de tempo, e você também. Naquela noite contei tudo. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, segurou minha mão com cuidado. Você passou por muita coisa. Não devia ter enfrentado isso sozinha. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era isso que eu precisava. Alguém que reconhecesse o que vivi. Mãe, se você gosta dele, tudo bem. Danilo disse isso enquanto montava um avião de brinquedo. Fiquei surpresa. Por que você acha isso? Porque você sorri de verdade quando olha para ele. Sentei ao lado dele. E você, o que acha? Eu quero que alguém te ame como você me ama. Você merece. Eu o abracei forte. Amar Greg era diferente. Não havia ansiedade, apenas calma. Depois do jantar, caminhávamos juntos. Eu falava sobre o trabalho, a escola do Danilo ou coisas simples do dia a dia. Ele apertava minha mão. A vida é feita dessas pequenas coisas. Eu gosto de fazer parte delas. Danilo também se adaptou. Eles estudavam juntos e até discutiam história, rindo depois. Um dia, cheguei em casa e encontrei os dois jogando xadrez. A sopa cozinhava, enchendo a casa com um cheiro aconchegante. Naquele momento entendi. A felicidade que eu achava que tinha perdido já estava ali. Fim, que Deus te abençoe.